Oi, pessoal, tudo bem? Professora Daniele de Língua Portuguesa. Dando continuidade, então, nas nossas aulas, hoje a gente vai aprender duas coisas muito bacanas, que são a linha do tempo, o que é uma linha do tempo, para que serve a linha do tempo, e os adjetivos pátrios. Essas aulas, elas estão no nosso livro de conteúdo do volume 4, capítulo 10. As páginas do livro utilizadas foram da página 20 a 23 e as atividades estão ali nas páginas abaixo que vocês podem acompanhar. Muito importante, pessoal, que vocês peguem o livro de conteúdos e os livros de atividades de vocês e acompanhem a aula junto com o material, tá bem? Para que fique um pouco melhor e mais claro para vocês do que a gente está falando. Então, uma linha do tempo. Lá no nosso livro de conteúdos tem ali a linha do tempo, 20.000 léguas submarinas, de Júlio Verne. Júlio Verne é o autor deste livro. Então, numa linha do tempo, a gente geralmente tem um ano e o que aconteceu neste ano. Então, começamos ali por 1828, o nascimento do autor, Júlio Verne. 1850, o autor compôs, junto com outro autor, Alexandre Dumas Filho, uma comédia em versos. 1863, publicação do primeiro romance do autor, Júlio Verne, que o nome é 5 Semanas em um Balão. 1864, publicação da Viagem ao Centro da Terra. 1870, publicação de 20.000 léguas submarinas. 1872, nós temos então a publicação de A Volta do Mundo em 80 Dias, deste mesmo autor, né? Inicialmente como um folhetim, que é um tipo de jornal que tinha em Paris. Depois, em 1874, tem a publicação da Ilha Misteriosa, um romance desse autor, no qual reaparece o Capitão Nemo, o mesmo de 20.000 léguas submarinas. Um dos protagonistas de 20.000 léguas submarinas, ele também volta nessa Ilha Misteriosa, ele também está presente na Ilha Misteriosa. Em 1881, então, é o lançamento do autor no romance A Jangada, que tem por cenário o mundo amazônico. Continuando a nossa linha do tempo do autor. Em 1886, então, 3 fatos marcantes deste autor. Foi a tradução do livro Viagem ao Centro da Terra para a língua portuguesa, que foi traduzida por Mariano Cirilo de Carvalho e foi produzido pela editora Lisboeta Davi Corazzi. Também neste ano, o autor é alvejado na perna por seu sobrinho, então ele levou tiros na perna neste ano. E também neste ano, a tradução de Cunha de Sá para o português, A Volta do Mundo em 80 Dias, pela mesma editora do livro anterior. Então, neste ano, ele teve 2 livros traduzidos para a nossa língua, para a língua portuguesa. Em 1887, a tradução de 20.000 léguas submarinas pela mesma editora, mas por outros tradutores, que foi Gaspar Borges de Avelar e Francisco Gomes Muniz. Em 1888, o romance brasileiro Ateneu, de Raul Pompeia, incluiu uma cena em que Júlio Verne é lido na biblioteca na escola. Então, neste ano, um autor brasileiro colocou o autor Júlio Verne em uma das suas cenas dentro do seu livro. Em 1893, o romance brasileiro Anormalista, de Adolfo Caminha, incluiu também uma cena em que a leitura de Júlio Verne é recomendada a estudantes. Em 1905, 2 fatos marcaram este ano, foi o falecimento do autor. A morte do escritor é noticiada pelo Jornal do Brasil. Então, o primeiro filme inspirado em 20.000 léguas submarinas também foi em 1905. Vamos às atividades sobre linha do tempo. Pesquise um dicionário as definições das palavras a seguir, destacadas na linha do tempo de Júlio Verne. Compôs. Compôs, no nosso dicionário, a gente vai encontrar como criou, elaborou. Depois, folhetim. Romance ou novela que era publicado em jornais, dividido em capítulos ou fragmentos. Então, num folhetim, por exemplo, tinha uma história completa, só que essa história era publicada todos os dias um pedacinho. Né? Ou um fragmento, bem um pedacinho, ou um capítulo, um texto um pouco maior de um romance ou de uma novela. Tá? E a letra C é alvejado. O que significa alvejado no nosso dicionário? Significa atingido. Número 3. Quem escreveu a linha do tempo?
Marisa Lajolo e Luciane Ribeiro. Percebam que embaixo da nossa linha do tempo, de todo o nosso quadrinho da linha do tempo, embaixo tem a referência de quem escreveu. Normalmente, quem escreveu um texto, a referência está embaixo, tá? Então, é uma forma de vocês localizarem quem é o autor da linha do tempo, da história, do romance, enfim, do texto que vocês estão estudando. Em que ano Júlio Verne nasceu? É o nosso primeiro item lá da linha do tempo, nosso primeiro ano, em 1828. Número 5. Júlio Verne era um escritor francês. Que trechos da linha do tempo dão pistas que essa informação é verdadeira? Nós temos isso nos trechos nos anos 1850 e 1872. A vantagem de ter uma linha do tempo é que nós não temos um texto totalmente corrido. A gente tem os fatos acontecidos naquele ano. Então, é muito fácil a gente fazer uma interpretação de uma linha do tempo, porque a gente vai direto num ano, né? Já que a gente já leu a linha do tempo antes, a gente sabe mais ou menos em que ano aconteceu e a gente pode fazer essa busca da interpretação do texto direto no ano. Continuando. Quantas obras Júlio Verne publicou antes de 20 mil léguas submarinas? Então, conforme a nossa linha do tempo, ele publicou 3 obras antes. Número 7. Em que ano o leitor de língua portuguesa pôde ler uma obra de Júlio Verne pela primeira vez? Lá na linha do tempo, a gente viu que em 1886 foi a primeira tradução de uma obra deste autor para a nossa língua, para a língua portuguesa. Número 8. Considerando a linha do tempo, responda as seguintes questões. A. Em que ordem as datas aparecem? Em ordem cronológica, conforme os anos vão passando e os acontecimentos, né, vão ocorrendo, os anos vão se esquematizando na linha cronológica, né, na linha do tempo. Letra B. Por que elas foram apresentadas dessa forma? Porque uma das características da linha do tempo é apresentar em ordem cronológica as datas que marcam fatos importantes da história do autor, na história de que vai ser narrada, que vai ser contada por meio da linha do tempo. Número 9. Essa linha do tempo apresenta, nós temos 2 opções ali, e a opção certa é que fatos importantes a respeito da vida e da obra de Júlio Verne em ordem cronológica. Ordem cronológica é a ordem que os fatos ocorreram na história. No caso, na história, os fatos importantes da história, da vida e da obra deste autor. Então, vejam a caixinha ali. A linha do tempo é um gênero textual que permite a visualização e a compreensão de fatos que marcaram um período de tempo na ordem em que acontece, ordem cronológica. Por este motivo, é muito usado em biografias. Agora a gente vai conhecer os adjetivos pátrios. Tenho certeza que vocês conhecem os adjetivos pátrios, mas não com este nome, né? Com esse nome de adjetivos pátrios. Vamos ver o que é, então. Adjetivos pátrios. Primeiro, para lembrar um pouquinho, o que são os adjetivos de uma forma geral? Os adjetivos são as palavras que utilizamos para caracterizar um substantivo, conferindo-lhe uma qualidade, aspecto, estado ou característica. Por exemplo, Daniele é uma menina bonita. Qual é o adjetivo nessa frase? Bonita. Este adjetivo caracteriza o substantivo que é o nome da menina, Daniele. Tá bem? Isso só para lembrar os adjetivos para vocês. Agora, os adjetivos pátrios, que são o foco da nossa aula hoje, eles são empregados para caracterizar pessoas ou coisas de acordo com as suas origens, levando em consideração países, continentes, cidades, regiões, entre outros. Adjetivos pátrios referentes ao Brasil. Então, eu trouxe ali para vocês uns exemplos, por isso que eu disse que vocês já conheciam, porque cada um de vocês mora num estadinho, numa cidade, e a gente também é caracterizado pelo lugar onde a gente mora. Por exemplo, eu moro no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, eu sou porto-alegrense. Então, a tabela que eu trouxe ali para vocês é um exemplo, tem poucos ali, mas se vocês quiserem pesquisar mais, no Google tem de todos os estados. Então, eu botei ali o estado e o adjetivo referente àquele estado. Então, quem mora no Acre é acriano. Quem mora em Alagoas, alagoano. Quem mora em Amapá, amapaense. Em Amazonas, amazonense. Na Bahia, baiano. Em Ceará, cearense. No Espírito Santo, espírito santanense, mas é muito conhecido por capixaba. Em Goiás, é chamado de goiano.
Em Maranhão, maranhense ou Maranhão. No Mato Grosso, mato-grossense. Quem nasceu no Mato Grosso do Sul é mato-grossense do Sul ou sul-mato-grossense. Quem nasceu em Minas Gerais é mineiro ou geralista. Quem nasceu no Pará, paraense. Quem nasceu na Paraíba, paraibano. Quem nasceu no Rio Grande do Sul, que nem eu, a gente é chamado de gaúchos. Esse é um exemplo bem básico para vocês. Conforme eu falei antes, tem outros na internet, vocês podem pesquisar. Agora, os adjetivos pátrios referentes aos países, ao país que a gente nasceu, né? Por exemplo, nós nascemos no Brasil, nós somos brasileiros. Mas eu tenho um exemplo bem pequeno ali também. Quem nasceu no Afeganistão é afegane ou afegão. Quem nasceu na África do Sul é sul-africano ou austro-africano. Quem nasceu na Albânia, albanês. Na Alemanha, alemão, germânico, germano, teutônio. Nossa, na Alemanha nós temos muitos adjetivos pátrios, né? Na Andorra, andorrano ou andorrense. Na Angola, angolano ou angolense. Na Antigua e Barbuda, que é um país que com nomes compostos, é antiguano. Quem nasceu na Arábia Saudita é saudita ou árabe saudita. Quem nasceu na Argélia, argelino ou argeliano. Quem nasceu na Argentina, argentino. Quem nasceu na Austrália, australiano, australês ou austrália. Quem nasceu na Áustria, austríaco. Tem muito mais, logicamente. No Google vocês podem colocar adjetivos pátrios referentes a países, vocês vão achar de todos os países. Vamos aos exercícios então. Releia esses trechos. Publicação de A Volta do Mundo em 80 Dias, inicialmente como folhetim no jornal parisiense Le Temps. Segunda caixinha. Tradução por Mariano Cirilo de Carvalho para o português de Viagem ao Centro da Terra, pela editora lisboeta Davi Corazzi. O outro, o romance brasileiro O Ateneu, de Raul Pompeia, inclui uma cena em que Júlio Verne é lido na biblioteca da escola. Letra A. Que palavras caracterizam no primeiro trecho o jornal, no segundo a editora e no terceiro o romance? Então, que palavras caracterizam no primeiro trecho o jornal? No primeiro trecho, a gente pode ver que, inicialmente, a publicação na Volta do Mundo foi num folhetim, no jornal parisiense La Temps. Então, o que caracteriza o lugar é a palavra parisiense, que nos remete a Paris. Depois, a tradução da Viagem no Centro da Terra por Mariano pela editora lisboeta Davi Corazzi, que nos remete a Lisboa, Portugal. Né? Nos remete a um lugar que é Lisboa, em Portugal. Depois, o romance brasileiro, O Ateneu, de Raul Pompeia, nos mostra que o romance foi escrito no Brasil, porque ele é brasileiro. Nos remete de novo ao lugar de origem do romance. Letra B. Complete os quadros considerando os pares de palavras. Par 1. Jornal parisiense. Substantivo é o jornal, o adjetivo é parisiense, que nos remete a Paris. Lembrem que os adjetivos pátrios se remetem aos lugares de origem do substantivo. Editora lisboeta, substantivo é editora, o adjetivo é lisboeta, que nos remete a Lisboa, Portugal. Par 3, romance brasileiro. O substantivo é romance e o adjetivo brasileiro, que é o romance originário do Brasil. Letra C. Essas palavras derivam de nomes de lugares e quais os lugares? Então, os lugares são Paris, parisiense, Lisboa, lisboeta e Brasil, brasileiro. Os adjetivos pátrios são palavras que indicam a origem ou a nacionalidade de pessoas, objetos, animais, etc. Escreva o adjetivo pátrio correspondente a cada um dos países. Então, vamos lá. Portugal, português. Quem nasceu na França? Francês. Polônia, polonês. Brasil é o brasileiro. Noruega, norueguês. México, mexicano. China, chinês. Índia, indiano. Alemanha, alemão. Espanha, espanhol. Argentina, argentino.
Japão, japonês. A gente tem muitos contatos com esses adjetivos pátrios em épocas de Olimpíadas, né, de Copa do Mundo, que a gente tem um pouco mais de contato com os países e também a gente tem um pouco de contato maior com os adjetivos pátrios pelas pessoas que vêm fazer os jogos, enfim, então a gente que acompanha, o pessoal que acompanha bem a parte de esporte, tem um pouco mais de contato com esses adjetivos pátrios. Continuando. Escreva a forma feminina dos adjetivos pátrios a seguir. Então, português, portuguesa. Francês, francesa. Polonês, polonesa. Brasileiro, brasileira. Norueguês, norueguesa. Mexicano, mexicana. Chinês, chinesa. Indiano, indiana. Alemão, alemã. Espanhol, espanhola. Argentino, argentina. Japonês, japonesa. Continuando então, a gente tem um outro tipo de texto que é a entrevista. Leia a entrevista para responder as questões propostas. Então, ali no primeiro quadrinho nós temos assim: eu construía uma cabaninha no quintal, levava para lá livros e biscoitos e passava um tempão lendo. Quem assina é a Rosana Rios, é ela que escreve isso. Antes de mais nada, você trabalha muito, não é? É verdade que já publicou 130 obras? Qual foi a primeira? E aí a resposta é: na verdade, até hoje, abril de 2014, o ano e o mês que está acontecendo, publiquei 137 livros. Desculpem, publiquei 137 livros, entre livros infantis, juvenis e didáticos. O primeiro livro infantil foi O Dragão Comilão, em 1988. E a entrevista segue. Você escreve até quando está de férias? Ou principalmente quando está de férias? Escrevo sempre, mas nas férias concentro a escrita nos diários de viagem. Seguindo a pergunta. Quais livros seus ficaram mais famosos? E a resposta é: isso muda a cada ano. Os mais vendidos nos últimos tempos foram o juvenil Sangue de Lobo, escrito em parceria com a talentosa Helena Gomes, e o infantil O Monstro Monstruoso da Caverna Cavernosa, ilustrado pelo querido André Neves. Pergunta é: como foi o comecinho da sua carreira de escritora? Comecei em 1986 escrevendo roteiros para o programa Bambalalão na TV Cultura. Quais são os seus assuntos preferidos? Fantasia. O fantástico é minha praia, mas gosto muito de mistério, suspense também. Continuando a entrevista. Você é organizada? Como faz para guardar tantos trabalhos já feitos? Sim, tenho todos os livros catalogados e textos organizados no computador e nos backups. Backups são as cópias que a gente faz dentro do computador para não se perder com o tempo. Continuando a entrevista, suas histórias e textos surgem em lugares inesperados. Aí você sai correndo para escrever? Escreva em qualquer lugar, a qualquer hora. Tenho sempre um caderninho comigo para anotar ideias. Você escreve e desenha também? Sim, sou formada pela Faculdade de Belas Artes. Desenho e pinto quadros quando dá tempo. Então, ali na caixinha nós temos backup, cópia de arquivos para dispositivos secundários, como pendrive e HD externo. Continuando. Tem crianças ou jovens na família que inspiram você a criar histórias? Meus filhos e sobrinhos sempre me inspiram. Agora que sou avó, tenho uma fonte de ideias. Você faz vários trabalhos ao mesmo tempo? Sempre escrevo 2 ou 3 histórias ao mesmo tempo. Como surgiu a ideia do novo livro, Enigma em Barcelona? Fui a Barcelona e me apaixonei pela cidade. É uma das mais belas cidades da Espanha e acho que do mundo. Qual é o enigma da história? Ah, não poderia contar. Seria um spoiler. Spoiler é uma prévia. É tipo contar a história antes, antecipar a história. Continuando. Você gosta de viajar? Quais são as suas cidades preferidas? Sim, eu adoro viajar, diz a entrevistada. Tenho a paixão pela minha cidade, São Paulo. Mas no Brasil sou apaixonada também por Porto Alegre. No exterior gosto muito de Paris, Barcelona e Edimburgo. Como foi a sua infância? De que você costumava brincar? Eu construí uma cabaninha no quintal, levava para lá livros e biscoitos e passava um tempão lendo. Depois ia desenhar e pintar com aquarela, a minha técnica preferida desde os 7 anos de idade. Quais livros marcaram a sua vida? Tantos! A Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen, Os 12 Trabalhos de Hércules, de Monteiro Lobato, mais tarde Ciranda de Pedra, de Lígia
Fagundes Telles e Quarupi, de Antônio Calado. E, claro, O Senhor dos Anéis. Algum recado para o pessoal que acompanha o Divertitudo? Ler é tudo. É divertido? É divertudo. Continuando então, pessoal, quem é entrevistada? A entrevistada nós vimos naquela caixinha que tem logo no início da entrevista. O nome dela tá ali, Rosana Rios. Quem faz as perguntas? O site Divertitudo é que ele faz as perguntas. Então, nesse caso, um colaborador do site, um jornalista que escreve o site é quem elabora as perguntas para fazer a Rosana Rios. Onde essa entrevista foi publicada? Ali embaixo a gente viu que ela foi publicada no site. Então, como que a gente descobriu que foi no site? Porque no fim da entrevista tem ali escrito a fonte, a gente chama de fonte, diz ali Divertitudo, né? Que foi de origem, foi o site de origem da entrevista. Quantos livros a entrevistada já escreveu? Então, ela responde ali, numa das respostas, ela diz que foram 137 obras, publicadas até abril de 2014. Qual o público leitor dessa entrevista? É um público infanto-juvenil, porque o próprio site é infanto-juvenil, né? Releia esse trecho da entrevista. Qual é o enigma da história? Eu não poderia contar, seria um spoiler. O que significa o asterisco inserido ao lado da palavra spoiler? Significa que há uma informação extra. Copie o trecho em que o asterisco faz referência. Então, o asterisco marca ali que tem uma informação extra. E embaixo, na entrevista, a gente vai procurar o que significa aquele asterisco. E ele diz assim, spoiler é aquele que estraga a surpresa. É de um livro ou de um filme revelando detalhes sobre ele. Então, spoiler, ele meio que acaba com a esperança da pessoa que quer ver todo o filme. Se eu falar para vocês antes o que quer dizer, o que vai acontecer no filme, eu vou estar dando um spoiler. Eu vou antecipar fatos que não precisam, que vai estragar de repente o que a gente está esperando sobre o filme ou sobre o livro, certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês façam as atividades com muito carinho, para tentar entender um pouco mais o que é a linha do tempo e o que é o tipo de texto entrevista. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!